O nosso assunto hoje aqui no programa Espaço Aberto é neurociência e a aplicação do estudo do sistema nervoso nos processos de memorização e aprendizagem. Nossa convidada aqui no programa pela TV e Rádio Câmara Bauru é a Melanie Hetz, jornalista e especialista em neurociência. Mel, queria te agradecer por ter aceito o convite para conversar conosco. Eu que agradeço o convite. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, aqui comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, Camila Franco, e pela TV Câmara, o Gustavo Rosella. Eu queria, se você me permitir, dar um pouquinho aqui para o nosso ouvinte, nosso telespectador, uma breve biografia do seu trabalho. Experiência em docência nas áreas de História, Comunicação e Neurociência. Atualmente trabalha com treinamento e desenvolvimento baseado em neurociência e também professora de cursos de pós-graduação na área. Mel, em que se baseiam o estudo e a aplicação da neurociência? Bom, a neurociência é o estudo do sistema nervoso, né? E aí a gente pode encontrar desde o estudo em níveis moleculares e celulares até o estudo do comportamento humano, que é a área em que eu enfoco, né? Então, e a área cognitiva, como é que o cérebro aprende? O que acontece no nosso cérebro para ele aprender? Então, a minha área é uma junção da comunicação, da neurociência e a aprendizagem, a educação, né? Então, como que a gente necessita da comunicação para a aprendizagem e o quanto a gente pode potencializar a aprendizagem conhecendo os processamentos neurais, o funcionamento do nosso cérebro. Como que ele funciona e como a gente pode fazer para que a gente tenha uma maior apreensão de informação ou para que a gente tenha uma aprendizagem mais efetiva, né? Quando a gente fala em aplicação da neurociência, falamos desse processo de aprendizagem, não só na área da educação, mas também na área do ambiente corporativo, comunicação, são todas áreas relacionadas. Sim, a gente tem as contribuições valiosíssimas da neurociência, tanto para a educação, desde a educação infantil até a andragogia, né, educação de adultos, até em treinamento e desenvolvimento dentro do ambiente corporativo, porque isso faz com que a gente tenha uma aprendizagem mais ágil, e é tudo que a gente quer hoje, né, no mundo de trabalho, já que a gente não pode se deter a um conteúdo fixo hoje. Tudo se transforma muito rápido. Hoje, na educação, não dá pra gente falar de um conteúdo fixo. A gente tem que aprender a aprender, né? Então, acho que a neurociência traz essa contribuição de como a gente pode aprender mais fácil para agilizar, já que a gente tem esse mundo em que o conteúdo, o conhecimento é volátil, a gente está sempre em transformação, o conhecimento, e não dá mais para ficar aquela velha fórmula da educação, né? Do professor transferir o conhecimento dele para o aluno. E aquela coisa unidirecional. Hoje a gente tem uma participação muito ativa do aluno, né? Hoje a gente fala muito das metodologias ativas no processo de educação, justamente por isso. Porque o aluno tem que ter a motivação de aprender e aprender sempre. Não dá para aprendi, terminei e agora vou para o mundo do trabalho. Isso não acontece mais, né? A gente tem que, ao longo da vida, ir aprendendo até o final da vida. Até porque cada indivíduo tem uma forma muito peculiar de absorver o conhecimento. Sim. Alguns mais pela escrita, outros pela audição, experimentação, não é, Mel? Tudo isso tem que ser considerado quando você, por exemplo, está à frente de uma sala de aula ou Sim. no ambiente de trabalho, né? Com certeza. Alguns aprendem mais auditivamente, outros pelo visual, mas eu acho legal a gente destacar isso também, que a gente não tem alunos cérebros mais auditivos e cérebros mais visuais, como a gente costuma ouvir por aí. O cérebro, ele é, na verdade, muito similar de todo mundo. O que acontece é que a gente recebe mais estímulos quando pequenos, de um tipo ou de outro, e acaba se tornando mais auditivo, mais visual, com mais facilidade para matemática ou com mais facilidade para português. Mas não é uma coisa genética. Eu nasci para ser engenheiro. É uma habilidade construída, então. Exatamente, é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, porque o nosso cérebro é plástico, ele é maleável. Então, ele vai desenvolvendo as trilhas à medida que a gente vai necessitando dessa informação. Uhum. E aí, a gente vai tendo um cérebro mais auditivo, porque a gente teve muitos estímulos auditivos e vai desenvolvendo essa fineza do nosso ouvido, né? Ou a gente é mais visual, porque a gente teve muitos estímulos visuais e aí a gente acaba tendo essa habilidade mais desenvolvida. Mas é legal isso a gente pensar, porque toda criança tem habilidade, tem capacidade para aprender tudo, né?
ela tem essa possibilidade, não só a criança como o adulto também, né? A gente aprende até a terceira idade. Pode ter uma facilidade maior nos primeiros anos, né, de infância, a gente tem uma facilidade maior, mas o adulto também tem mais facilidade por fazer mais conexões com outras memórias, coisa que a criança ainda não tem essas memórias tão consolidadas para suportar o conhecimento novo. Então a gente tem sim vantagens e desvantagens na aprendizagem, tanto na infância quanto na andragogia, né? Na aprendizagem de adultos. De que forma, então, o nosso cérebro aprende? E como ele funciona ao absorver uma atividade nova? Então, nosso cérebro, ele se comunica por mensagens através dos neurônios, né? São os neurônios que se comunicam. E aí, essas transmissões eletroquímicas de um neurônio para o outro, à medida que você vai estimulando uma trilha, ela vai ganhando mais força e isso consolida o conhecimento. A gente tem vários tipos de memória, né? Uma memória operacional, que é a memória que a gente dura só alguns segundinhos, que a gente decora um telefone antes de discar e já esqueceu no minuto seguinte, ou que você está gravando o que eu estou falando para entender o contexto da frase e depois você já esqueceu literalmente o que eu falei, né? Lembra o assunto, mas não lembra a frase exatamente como eu disse. Então, essa memória operacional é a que a gente vai absorver inicialmente a informação. Aí a gente tem uma memória de curta duração, que dura cerca de 6 horas, que é para enquanto a de longa duração não se formou, e a de longa duração que vai se formar depois do sono. Ela só é consolidada com o sono. Então, a gente absorve essa informação e a gente só vai saber se ela ficou retida mesmo depois que você dormiu. Por isso que muitos neurocientistas falam, se você acordar e fizer um brainstorming do que você se recordou do curso que você fez no dia anterior, foi o que ficou gravado para você. O resto, praticamente, você descartou. E aí você pode voltar nos pontos que não ficaram na sua memória para reforçar esse conhecimento. Porque o sono é muito importante para a consolidação da nossa memória. E aí, se você toma um porre depois do curso, ou se você passa a noite em claro, você tem bem menos chance de consolidar o conhecimento também. Porque você não tem esse momento de ativação neuronal que acontece no período noturno e que faz com que grave as coisas na nossa memória. Ou seja, aquele hábito do estudante pré-vestibular que está varando madrugadas, estudando para a avaliação, para as provas, acaba dormindo pouco. Isso, na verdade, ele acha que está auxiliando, né, a preparação dele, está atrapalhando. Na verdade, assim, o que acontece com o adolescente? A gente tem um atraso de sono na fase do adolescente. Uma coisa biológica mesmo, né? Então, se você vê a curva das pessoas que dormem, o sono deles acontece mais tarde. É um evento biológico. E a aula continua começando às 6 da manhã. Então, eles dormem muito pouco. E isso também é prejudicial. Então, internacionalmente, vem sendo discutido justamente o horário da escola na adolescência, que deveria começar mais tarde, tipo 9 horas, e não às 6, por conta desse atraso da adolescência. E a gente fica brigando com os adolescentes. Não, tem que dormir cedo, tem que dormir cedo. Mas, na verdade, é o organismo deles que pede que eles durmam mais tarde. Por isso que muitos adolescentes querem ficar estudando no início da madrugada e depois dormem um período da tarde, porque o metabolismo deles está nesse estágio de pedir esse atraso do sono, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar no futuro para as escolas. E tem sido discutido cada vez mais um período misto, e aí, depois, um início e um final que sejam repetidos do conteúdo, para que a gente, no início da manhã e no final da tarde, para os mais vespertinos ou para os mais matutinos, né? Então, são vários assuntos que têm surgido com a neurociência para tentar contemplar uma melhor aprendizagem de acordo com o nosso ritmo biológico, porque a gente tem o nosso cronotipo, né? Tem pessoas que são mais matutinas e pessoas que são mais vespertinas, e isso pode ser visto no nosso próprio código genético, né? Que é uma coisa surpreendente, né? Você comentou do estudante que quer estudar até de madrugada e dormir no período da tarde. O cochilo é algo muito controverso, porque tem gente que diz que dorme 15, 20 minutos, meia hora e já se sente melhor e já está mais disposto para ou continuar estudando ou trabalhando. Tem gente que já não gosta. Esse cochilo mais curto, alguns países até estabelecem a siesta depois do horário de almoço aí no ambiente corporativo, mas ele é mais benéfico ou não?
de acordo com os neurocientistas, muito benéfico. Porque ele dá tempo da gente recuperar as nossas forças, né? Recuperar os nossos neurônios, trazê-los para o máximo potencial e também consolidar já parte do que a gente teve de memórias naquele dia. Então, a gente tem muitos benefícios com essa prática da sesta. Uhum. Que atitudes, Mel, potencializam o aprendizado? Por exemplo, se eu estou escrevendo em vez de digitar no celular alguma informação, ou se eu estou ouvindo um professor na sala de aula e fazendo anotações, o que você daria como dicas? Escrever de próprio punho é uma forma de consolidar mais fortemente, porque exige várias áreas diferentes do nosso cérebro, né? Então, para a gente conseguir escrever, os neurocientistas falam que a gente não tem uma área do cérebro que é desenvolvida para escrever. A gente tem uma área de fala e a gente tem uma área de interpretação de linguagem, né? São as áreas de Broca e de Wernicke, falando cientificamente. Mas a gente não tem uma área que é a área da escrita. Justamente porque ela envolve tanto a área da linguagem, envolve a área motora, e a gente mobiliza várias áreas do cérebro para conseguir escrever. Então, quando você está escrevendo aquilo que você está aprendendo, isso é muito importante. Outra coisa, falar em voz alta também ajuda muito na consolidação. E existem alguns fatores que eu gosto de falar para os estudantes que facilitam a perpetuação da memória e a consolidação do aprendizado. Então, primeiro, atenção no momento. Então, é preciso ter foco. Se você não está focado naquilo, está com mais de uma coisa ao mesmo tempo, você não consegue. O nosso cérebro não é multitarefa e a gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Cada vez que a gente troca de uma tarefa para outra, a gente tem uma perda cognitiva, tem um custo cognitivo, e a gente faz com menos qualidade as duas tarefas e perde mais tempo, ainda que a gente ache que está abafando, né? Que está super rápida lá, a gente tem esse custo cognitivo. Então, uma coisa importante é o foco, a atenção. A segunda coisa é a repetição. A gente fala muito na escola, não pode ter decoreba, mas o nosso cérebro aprende pela repetição. Então, tudo bem, não é aquela decoreba de ficar milhões de vezes decorando aquele negócio sem sentido. A gente precisa enxergar um sentido, a lógica, o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo não adianta a gente apresentar um conteúdo uma vez. Por isso que a gente fala da aprendizagem em espiral, que você volta com o mesmo conteúdo várias vezes, repete, porque o nosso cérebro vai criar uma trilha a partir do momento que ele tem essa repetição. O terceiro fator seria a conexão com outras memórias. Porque quando a gente tá com um conhecimento completamente novo, a gente não tem aonde fixar essas memórias novas. Então, elas acabam se perdendo mais facilmente. Se ela tem alguma relação com o meu cotidiano, com outras memórias, aí eu já vou criando como se fosse uma rede de suporte para essa nova memória e eu consigo ter uma consolidação muito maior do conhecimento. Por isso que é importante trazer o conhecimento para a realidade, a aplicação. Cada vez mais a gente pensa no conhecimento aplicado, né? Outro fator é a emoção. A emoção na sala de aula, tudo que envolve emocionalmente, ele grava muito mais forte no nosso cérebro. Pode pensar assim nas suas recordações da vida. A gente se recorda das coisas que tiveram um impacto emocional, né? E com conhecimento a mesma coisa. Até tem um grupo de amigos no WhatsApp que a gente se conheceu no colégio e formamos o grupo alguns anos atrás. E aí começamos a fazer uma recordação. Você lembra de que aconteceu isso? O apagador no ventilador, isso, aquilo. E algumas coisas lembravam, outros lembravam de outras, mas uma ninguém esqueceu, que foi um vídeo que a gente assistiu, era um colégio de freira que eu estudava, um vídeo sobre o aborto chocante, daqueles assim que saiu todo mundo com olho arregalado desse tamanho, assim, né? E todo mundo se lembrava desse vídeo, porque teve um impacto emocional muito forte. Então, a gente tem que ter cuidado com a emoção dos dois lados. Porque se é uma emoção de raiva e de medo, ela vai acabar levando a gente a ter uma rejeição àquele conhecimento, né? Isso que faz com que tantas crianças tenham medo de matemática, né? Ou quando o professor é muito bravo, tem rejeição da matéria, né? E
Por outro lado, a emoção faz fixar muito mais forte o conteúdo. Quando é uma emoção boa, uma emoção que gera uma motivação, que gera um interesse. Então, a gente tem que sempre pensar na emoção como um fator importante para a consolidação. E, por fim, o sono, que eu já citei, que também é fundamental para que a gente consiga reter aquele conhecimento de uma forma permanente, né? Você comentou nessa capacidade das emoções, né, de auxiliarem a aprendizagem, a concentração, o foco. E há 20 anos vem ganhando força o conceito da inteligência emocional, que é, grosso modo, a capacidade de autogerenciamento das emoções. Sim. Como é que os pais, como é que os professores podem estimular isso nos alunos? A gente tem, basicamente, 2 sistemas de funcionamento no nosso cérebro. A gente pode definir mais ou menos como sistema quente e o sistema frio. O sistema quente seria como o sistema emocional. Ele é muito rápido, a gente tem, assim, uma resposta muito rápida, mas ele é inconsciente. A gente não tem muito controle sobre ele. Por isso que às vezes a gente grita, fala o que não deve, porque a gente está sob regência desse sistema emocional, que não é um sistema racional. E a gente tem o outro sistema, um sistema frio, que é o chamado... O sistema frio, que é o regido pelo córtex pré-frontal, que é essa área mais proeminente da nossa testa, que é onde fica o córtex pré-frontal, que é a região mais evoluída do cérebro, que é o que diferencia a gente do macaco. E é essa área que é importante para planejamento, para estratégia, para o controle inibitório, que é isso de não deixar a gente falar o que não deve, que a criança não tem muito, né? Também pela regulação emocional, então por ter habilidade para gerenciar as próprias emoções. E essa área é uma área que se desenvolve até os 25, 26 anos. Então, às vezes, a gente exige coisas das crianças, um controle emocional que elas não têm, né? A gente exige algumas habilidades de autocontrole que elas não têm e que elas estão em desenvolvimento. E que a gente, como pais ou como professores, precisa entender isso também. Que, às vezes, é preciso esperar baixar a emoção para depois você trazer para o lado racional. Porque o que acontece? Quando a gente está sob a atuação da emoção, a gente tem um rebaixamento do córtex pré-frontal. Por isso que dá branco na prova, porque a gente está nervoso, com emoção, não consegue pensar. Não tem raciocínio, não tem estratégia que funcione. A gente não consegue falar direito, a gente gagueja. Porque o que acontece? Quando a gente está sob emoção, a gente libera glicose para os nossos músculos, que é o que a gente fazia para fugir de um tigre. Então, a gente libera para a gente... É o sistema de luta ou fuga que a gente chama, né? Então, é para o nosso corpo correr mesmo. E aí a gente não corre, o que acontece? Mão treme, voz gagueja, né? Porque a gente está preparado para dar o frio na barriga, porque o sangue que devia estar aqui no nosso ventre vai para os músculos para a gente poder sair correndo. Então, a gente precisa informar as crianças, e exigem vários métodos de mostrar isso. Tem um do Daniel Siegel, que é muito legal, que ele fala que a gente pode ensinar que o nosso cérebro é assim. Tem essa parte de dentro que é emocional e a racional fica por cima. E às vezes, o que acontece? Quando a gente está nervoso, a parte racional vai embora, desconecta da emocional. E aí a gente tem que respirar. Resgatar o racional, então. Para trazer o racional de volta. E aí conseguir fazer com que a gente haja da maneira que a gente conscientemente acha que é ideal, né? Porque é como se a gente tivesse 2 eus mesmo, né? Um que explode, que fala, que vai, que não é. Depois a gente fala, nossa, como é que eu fiz isso? Por que eu fiz isso, né? Porque não era exatamente como a gente gostaria de agir, né? E é muito importante que a gente desenvolva essa habilidade da criança reconhecer as emoções. Porque aí ela consegue gerir melhor as emoções, saber que é raiva, o que é tristeza, o que é ansiedade. E aí ela consegue trazer para o racional, né? O próprio nomear a emoção é uma das formas da gente trazer para a racionalidade. Ai, o que está acontecendo? Meu coração acelerou. Por quê? Ah, eu tô com raiva. Não, eu tô com medo. Aí ele me falou uma coisa que eu não gostei, então é raiva. Então eu já sei como me policiar para uma próxima atitude, né? Para
gerenciar melhor o meu comportamento. É o tal do autoconhecimento. Exatamente. Você comentou agora sobre a questão das crianças e nós conversávamos no começo da entrevista que é diferente para o adulto ou para a criança o processo de fixação do conhecimento e a capacidade de concentração, ela muda com a idade? Também, porque a nossa atenção é como se fosse um músculo que a gente vai desenvolvendo com o treino. Então, a gente precisa estimular, sim, as crianças a terem foco e concentração em atividades que exijam foco e concentração para que elas aprendam a focar. E hoje é cada vez mais difícil, né? Porque com as mídias sociais, a gente está o tempo inteiro trocando de uma tela para outra. E o que acontece no nosso cérebro? Cada vez que a gente troca de tela, os neurocientistas falam que nós somos information seekers, buscadores de informação. Então, a gente não pode ver uma coisa nova que a gente já está atrás. Então, é uma luz nova, um barulho novo. A gente está se movendo para absorver essa informação. E aí, o que acontece? O nosso cérebro, cada vez que a gente vai para uma novidade, a gente tem uma sensação de recompensa. Então, a gente vicia o nosso cérebro em buscar coisas novas, em mudar de tela, em procurar outra informação. E a gente vai ficando com dificuldade para focar. Quantos adultos a gente não conhece hoje que falam: nossa, eu não consigo mais ler texto longo, porque eu fico sempre mudando tanto de uma informação para outra, que a hora que eu tenho que focar eu não consigo. Meu cérebro já está achando entediante aquilo e não consegue focar naquela informação. Então, a gente acaba não conseguindo. Por isso que é importante a gente ter atividades que desenvolvam o foco com as crianças. E isso envolve artes, trabalhos manuais, além de cálculos matemáticos, além de ler textos com profundidade, né? Todas essas outras alternativas. E também... Desculpa te interromper. Fica à vontade. A meditação, que cada vez mais a gente vê que a meditação, os neurocientistas têm feito muitos estudos, né? Ou mindfulness, ou a meditação, o quanto que ela ajuda nesse processo de focar. Porque ela fortalece uma região do cérebro que liga justamente o sistema, o pré-frontal com o sistema límbico. E aí você tem uma conexão maior entre essas áreas e faz com que a gente tenha um autocontrole maior. Então, ajuda muito. Já que você comentou sobre essa questão de sobrecarga de estímulos, até por conta dos dispositivos eletrônicos, a gente está vivendo num mundo cada vez menos analógico, mais digital. E existe uma discussão com relação ao uso desses aparelhos, desses dispositivos dentro de sala de aula. Até que ponto eles atrapalham ou não? O que é que você acha? Qual que é a sua opinião? Dá para tentar agregar o uso do celular, do tablet, da internet em sala de aula, sem que isso prejudique, mas auxilie a aprendizagem do aluno? Não dá mais para deixar de fora, eu acho, né? Assim, a gente vive nesse mundo tecnológico e a gente precisa ter noção de que as crianças precisam saber como utilizar de uma forma mais assertiva, mais eficiente. Mas, por outro lado, também não dá para deixar o WhatsApp o tempo inteiro dando plim, 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 porque ia ser uma desfocar completamente da aula, né? Então, a gente precisa ter momentos para usar a tecnologia, né? Então, vamos fazer uma pesquisa, vamos pesquisar sobre isso, quem quer pesquisar sobre aquilo, porque dá uma autonomia para o estudante também, para ele ter um conhecimento e buscar da maneira como ele quer e se sentir parte daquele processo de aprendizagem e não só pegar as informações que querem que eles recebam, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar com que ele fique com o celular na mão e prestando atenção, porque ele não vai absorver o que o professor está falando se ele estiver respondendo uma mensagem ou fazendo uma pesquisa, mesmo que seja do assunto. É isso que eu estou falando mais com relação às crianças. Porque o adolescente, o adulto, ele até consegue, de uma certa forma, auxiliar em alguns casos, né? Tá pesquisando sobre uma coisa, entra lá, procura uma informação a mais, embora ele vá perder grande parte do que o professor está falando, né? Então, a gente precisa sempre dosar essa informação. Mas, de qualquer forma, eu acho que não dá para querer excluir totalmente, porque a gente vive num mundo digital e eles precisam ser alfabetizados digitalmente, né? Como que eu posso utilizar isso de uma forma
melhor e mais eficiente. Até nós que somos adultos, né? Sim, com certeza, né? Porque a gente precisa mesmo desligar o celular enquanto tá fazendo uma coisa que precisa de concentração. Põe no modo avião. Existem várias técnicas que falam para você ficar no modo avião por 20 ou 30 minutos e depois você checa as mensagens e volta para sua atividade. E aí, com isso, você também muda, porque a gente não consegue o foco depois de 30 minutos, a gente baixa nosso nível de concentração. Então, a gente vai, checa as mensagens, toma um copo d'água, volta, aí consegue focar de novo, né? Então, porque pra gente aprender também a lidar com esse mundo que a gente pegou no meio do caminho, né? A gente não nasceu digital como eles. Exatamente. Pra gente fechar, nós falávamos agora sobre o emocional e o racional. Nós tivemos uma situação inusitada que foi uma brincadeira que acabou sendo muito compartilhada nas redes sociais, que foi a questão da cor do tênis, a cor da roupa. Algumas pessoas enxergavam tênis de uma cor, outras pessoas de outra cor, a roupa de uma cor, a roupa de outra. E uma das explicações aí também compartilhadas seria que temos uma parte do cérebro mais racional e lógica e a outra parte mais artística. Isso é verdade ou não? A gente tem uma parte mais racional e lógica e uma parte mais emocional, né? Mas não dá para falar como a gente vê por aí falar do hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Isso. Porque normalmente o que se vê é que o hemisfério direito é o criativo e o hemisfério esquerdo é o lógico. O que a gente tem é um hemisfério da linguagem, que normalmente em 90% das pessoas é o hemisfério esquerdo, que está ligado à linguagem, né? E o outro lado, ele está ligado mais ao artístico nesse sentido de tudo que é novo é mais tratado no lado direito. Existe hoje uma teoria do Elknon Goldberg, que ele fala que a gente tem um hemisfério para as coisas novas e um para as coisas consolidadas. Então, tudo que a gente já tem padrão, a gente já sabe o que é, a gente já nomeou, a gente leva para o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério da linguagem, ou invertido nesses 10% que não são da regra, né? Mas normalmente no hemisfério esquerdo. E aí a gente tem um hemisfério direito que lida mais com o novo. Mas também tem muita controvérsia. Por exemplo, o lado direito, ele está muito ligado à relação espacial. E o lado esquerdo ao lógico. Então, quando você pensa em matemática, você fala, é o lado lógico. Mas ele exige muito do espacial. A linguagem mesmo, a gente tem a linguagem ligada ao lado esquerdo, mas a prosódia, a entonação do lado direito. Então não dá para fazer uma coisa sem outra. Então não dá para dividir o cérebro e falar assim, nossa, esse aqui eu sou muito racional, então eu tenho o meu lado esquerdo muito desenvolvido. Ou eu sou um artista, eu nasci com o lado direito muito desenvolvido. Isso é mito, não existe, né? A mesma coisa a gente falar que a gente usa só 10% do cérebro, que é um mito muito disseminado por aí, né? Não é verdade. E não é verdade. Esse mito surgiu porque a gente tem, além dos neurônios no cérebro, a gente tem as células da glia, que ajudam na nutrição, na proteção, que fazem a baía de mielina, que é um revestimento do neurônio que faz com que a informação vá mais rápido. Então, tem outros tipos de célula no sistema nervoso. E aí, no início das pesquisas, se achava que tinha 10% de neurônios e 90% das células da glia. E aí surgiu esse mito de que só 10% funcionava, porque as células da glia não eram neurônios, não se sabia muito qual era a função delas. Mas hoje a gente sabe que tanto neurônios e células da glia têm mais ou menos a mesma quantidade, então nem é 10% do cérebro. Mas de qualquer forma é um mito que está muito presente. Mas também esse mito por que surge? Porque fala, você usa só 10%, você pode chegar a 100%, você pode potencializar o seu cérebro. Você pode sim potencializar o seu cérebro, né? Com aprendizagem, com treino. Mas você não pode falar que é 10%, porque tudo que está parado no cérebro, você tem neurônio inútil no cérebro, ele morre. Se ele não recebe informação, não recebe sinal, não transmite informação, ele morre. Então, a gente não usa 10%, a gente usa 100% do nosso cérebro mesmo. Puxa, bate-papo super agradável aqui no programa Espaço Aberto. Nós conversamos com a Melanie Hetz, ela é jornalista, especialista em neurociência, falando conosco aí sobre um pouco, né, sobre a aplicação do estudo do sistema nervoso na memorização e na aprendizagem. Mel, muito obrigada pela presença. Parabéns pelo teu trabalho, foi uma delícia. A gente espera que você volte aí para falar mais sobre esse assunto em outras ocasiões. Eu que agradeço muito estar aqui participando com vocês para falar desse assunto que eu adoro.
E muito obrigada pela participação. Obrigada, Mel, mais uma vez. Eu agradeço você também pela sintonia. Nós lembramos que esse programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara e fica disponível também para você acessar na íntegra, na internet. Procure o canal TV Câmara Bauru. Até a próxima.